Oh Deus, grande é o Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Jesus quer ouvir palavras de amor da tua boca. Tá bom? Uma pessoa que perdeu a voz, eu tenho certeza que ela daria tudo para ter voz, para adorar a Deus. Alguém que perdeu os braços, eu sei que daria tudo para levantar os braços em adoração a Deus. E muitos de nós aqui temos, então, use-os para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 17 em diante. Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17. Para facilitar, segundo livro da Bíblia, tá bom? Gênesis, depois vem o Êxodo. Êxodo, capítulo de número 13, nós vamos ler o versículo 17 em diante. Quem achou, diga amém. Então vamos ler, olha só o que diz. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Versículo 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo se afastava do povo à noite. Glória a Deus. Repita assim, Senhor Jesus, Espírito Santo, essa noite eu necessito ouvir a tua voz. Então fala comigo. Diga amém. Senta, aplaudindo o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estou feliz com o Senhor Jesus essa noite, ainda mais pela oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Deus, Ele tem feito tantas maravilhas no nosso meio. Deus tem nos dado tanta direção. Eu tenho visto a nuvem guiando nós que somos povo de Deus. Eu tenho visto a coluna de fogo guiando nós que somos o povo de Deus. Pastor, como que o Senhor vê a nuvem? Como é que o Senhor vê a coluna de fogo guiando o povo de Deus, pastor? Deus, Ele vem nos alinhando através dos cultos, através das células, através das reuniões que nós nos reunimos como igreja. Eu sempre pensei que Deus, Ele tem um alinhamento com o povo dEle. Eu sempre entendi que nós somos igual um automóvel. Se você uma vez ou outra não levar ele num mecânico e mandar ele alinhar as rodas, mandar ele fazer um alinhamento,
Acontece que quando você está na estrada dirigindo, se o carro não estiver alinhado, ele pode pender ou para a direita ou pode pender para a esquerda. Só que se o carro ele tiver passado por uma revisão, tiver passado por um alinhamento, ele anda em sentido reto. Ele não vai nem para a direita e ele não vai nem para a esquerda. Quando eu vejo como Deus ele nos faz um alinhamento na nossa vida, eu vejo Deus fazendo alinhamento através das palavras que Ele libera no nosso meio, através daquilo que Ele proporciona para nós no nosso meio. Nós tivemos aí um culto jovem ontem, e eu glorifico a Deus, eu fui ali almoçar no restaurante ali de um amigo, e a menina comentava, meu Deus, que palavra poderosa foi aquela, eu estava precisando ouvir aquilo. E eu fico, quando eu ouço alguém falando esse tipo de coisa, eu só penso, rapaz, é um alinhamento de Deus. Deus ele vai nos alinhando, vai nos dando palavra, vai trazendo pessoas, vai falando através de homem, mulher, criança. É o alinhamento que Deus ele nos dá aqui na igreja, tá bom? E eu fico feliz porque Deus ele está nos alinhando. Não, o alinhamento ele serve justamente para isso, para nós não irmos nem para lá nem para cá, mas continuarmos andando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, tá bom? Em nome de Jesus. Nós estamos diante aqui de um texto da Bíblia muito interessante. Na verdade, o povo de Deus da Bíblia é um povo chamado os hebreus, os judeus. Os mais recentes hoje nós chamamos eles de os israelitas. Algumas coisas nós sabemos sobre eles. E uma das principais coisas que nós sabemos sobre o povo hebreu é que eles foram escravos no Egito. E eles passaram mais de 400 anos escravos. Ou, para ser mais preciso, 430 anos, sobre o jugo e a escravidão de Faraó e o povo egípcio. Nós sabemos de uma história que Deus ele levantou um homem para ser um libertador desse povo. Qual o nome desse homem? Moisés. Você está lendo Bíblia, né? Glória a Deus. Levantou Moisés para estar na frente desse povo. E esse Moisés, ele foi um homem usado por Deus. Nós conhecemos aí, eu não vou pregar sobre as pragas do Egito, mas você sabe que Deus ele liberou pragas para que Faraó pudesse aí libertar o povo hebreu da escravidão. E na 10ª praga foi aonde o Faraó aí liberou o povo. E o povo agora, ele marchou rumo a uma promessa de Deus. Ele marchou rumo a uma palavra que Deus tinha estabelecido lá para o seu patriarca Abraão, que dele Deus iria fazer uma grande nação, e desde Abraão, Deus já estava prometendo uma terra boa, uma terra que a Bíblia dá a referência chamada de terra que mana leite e mel. E no capítulo 13 aqui, mais exatamente, nós estamos diante aqui dessa partida dos israelitas, saindo do Egito e indo em direção à terra que mana leite e mel. E você, essa noite, se você entender aquilo que eu quero te passar, para se chegar a um destino, para se chegar a algum lugar, e muitas das vezes existe uma estrada conhecida, existe um caminho conhecido. Por exemplo, eu quero chegar no Candeias. A referência padrão que eu daria para alguém que quer chegar no Candeias, eu falaria assim, olha, chega até a BR, e na BR você já pode pegar a BR reto e você vai cair lá no Candeias, pega a BR. Mas pode acontecer de outra pessoa chegar para essa mesma pessoa que quer chegar no Candeias e falar assim, olha, eu tenho um caminho mais curto para você chegar no Candeias. Você não precisa ir pela BR, olha, eu vou te ensinar aqui, você vai pelo Ulisses, pega o Linhão. Aí você vai naquela rua do Linhão, você vai bater lá no Candeias, e
Existe um porém também. É um caminho mais curto, só que é um caminho assim, não muito habitado, não tem muita casa, então ele pode se tornar um caminho perigoso, Nós estamos diante aqui de uma saída de um povo em direção à terra que mana leite e mel. Nós sabemos que esse povo, eles, para entrar na terra, passaram-se 40 anos para eles entrarem na terra. Só que alguns estudiosos falam que eles chegaram às margens do Rio Jordão, que era o rio que dava entrada para a terra, em 11 dias. 11 dias foi o tempo que eles saíram do Egito e chegaram às margens do Rio Jordão. Só que ali nas margens do Rio Jordão, você conhece mais ou menos a história, por murmuração do povo, por aquele povo murmurar, Deus decidiu não deixar o povo que tinha saído do Egito, exceto aqueles que eram crianças até 20 anos de idade, ou aqueles que nasceriam no deserto, exceto esses, mas todos aqueles que saíram, Deus falou assim, olha, enquanto não morrer todos, eu não vou deixar vocês entrarem na terra que mana leite e mel. Foi por murmuração. Mas eu vejo um cuidado de Deus aqui muito poderoso, o tempo que esse povo ele ficou no deserto. Porque eu quero já que você entenda que os 40 anos que eles permaneceram no deserto, eles ficaram até morrer o último. Deus não queria que aquela geração que saiu de lá, porque murmurou, ainda mais naquela passagem dos espias, que os espias foram lá espiar. A Bíblia fala que 10 dá um relatório negativo, e ele consegue fazer com que todo o arraial de Israel duvide do poder de Deus, duvide daquilo que Deus ele poderia fazer, e a Bíblia fala que aquele povo lamenta, pranteia, e Deus fica furioso com aquilo. Só 2 confia na promessa de Deus e fala, não, Deus ele falou, então vamos subir, nós vamos acabar com os gigantes. Mas Deus ele tomou uma decisão, falou, não vou deixar daqueles que saíram não, só os jovens e quem nasceu no deserto. E se passou 40 anos. Mas uma coisa que eu vejo em Deus, eu vejo a bondade de Deus. A bondade de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui, ainda mais no versículo de número 17, coloca o 17 para nós, 17. O versículo 17, Deus ele começa cuidando daquele povo já na saída. O versículo 17 diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse um caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Olha o primeiro cuidado que Deus, ele teve com aquele povo. Deus não levou eles pelo caminho mais curto. O caminho mais curto era um caminho mais rápido, mas, porém, era um caminho mais perigoso. Por quê? Porque eles passariam pelo meio dos filisteus. E o que estava saindo do Egito era um monte de escravos. Então aí Deus pensou, não vou deixar eles ir pelo caminho mais curto, porque pode acontecer de eles se depararem com a guerra, e aí eles vão querer voltar para o Egito. Então eu vou levar eles por um caminho mais longo. Eu vou fazer eles dar uma volta um pouquinho mais, mas essa volta que eu vou fazer eles dar mais é para a segurança deles. É para eles não morrerem, é para eles não voltarem atrás. Olha o cuidado de Deus com este povo. Uma coisa que eu entendo aqui, quando eu leio esse versículo da palavra de Deus, sabe o que é? É que primeiro, Deus ele pode nos levar na nossa vida, algumas vezes, por caminhos longos. Pastor, Deus ele pode nos levar por caminhos longos, pastor? Sim. Mas por que Deus ele nos levaria por um caminho mais longo, tendo um caminho mais curto, pastor?
Ele nos leva muitas das vezes por um caminho mais longo para nos proteger, para nos guardar, sabendo que caminhos mais curtos, embora sejam mais rápidos, mas eles têm os seus perigos, eles têm ladrões. Uma coisa que eu quero que nós aqui possamos entender é o trabalhar de Deus na nossa vida essa noite. E o trabalhar de Deus, eu quero que você convie comigo aqui, nem todas as vezes nós entendemos a forma que Deus ele trabalha. Eu até penso que a maioria das vezes eu não entendo a forma que Deus ele está trabalhando. Por que Deus às vezes demora tanto fazer alguma coisa que eu peço? Por que coisas que eu sei que para Deus é simples, é rápido, como a irmã fala, é 2 palitos, eu sei que é coisas muito simples. Por que Deus às vezes, ele não faz tão rápido assim na minha vida? Por quê? Uma coisa que eu descobri foi porque Deus, ele sempre sabe mais do que eu. Porque Deus, ele sempre vê aonde eu não vejo. Porque Deus, ele sempre conhece o futuro e eu não conheço o futuro. E mal e mal conheço o que vai acontecer daqui a 1 hora, não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus, ele sabe. Então Deus, ele não permite muitas das vezes nós chegarmos a certo lugar rápido, ou não permite nós pegarmos o caminho mais curto para chegar na terra prometida, porque pode acontecer de no caminho mais curto nós nos depararmos com guerra. Eu sei que muita gente quando está na guerra, está na batalha, a primeira coisa que essas pessoas fazem é olhar para trás, e Deus, até isso ele se preocupa com as pessoas. Olha, eu vou fazer com que vocês, não passe aí pelos caminhos mais curtos, porque se você se deparar com aquilo que o diabo ele tem planejado nesse caminho mais curto para você, eu sei que você vai duvidar do meu poder, eu sei que você vai duvidar daquilo que eu faço. E Deus ele nos dá esse certo livramento. Então eu posso aqui nessa noite trazer como referência para nós, que Deus ele nos faz ir por caminhos mais longos, primeiro, para nos proteger dos perigos que nós não conseguimos enxergar. Entenda, Deus nos faz ir pelos caminhos mais longos, para nos proteger dos perigos que nós não conseguimos enxergar. Você não conseguiu ver, mas Deus viu, e porque Deus ele viu, Deus não permitiu você ir por esse caminho. O caminho que você está trilhando hoje pode parecer até um caminho mais longo, pode parecer até um caminho mais desgastador, mas entenda, o melhor lugar que uma pessoa pode estar é no centro da vontade de Deus. Por mais que eu possa chegar no lugar que eu quero em 5 minutos, mas no centro da vontade de Deus eu vou demorar 2 horas. Vale mais a pena tu gastar 2 horas caminhando no centro da vontade de Deus, do que tu em 5 minutos chegar no lugar onde você quer. Então Deus ele faz isso. Ele enxerga coisas que nós não enxergamos, no nome do Senhor Jesus. Deus ele cuidou desse povo dessa forma. Olha, não vou deixar vocês ir pelo caminho mais curto não, tá bom? Mas eu vou fazer vocês aí dar uma volta no deserto. Aí depois dessa volta no deserto, aí eu vou fazer vocês chegarem na terra que mana leite e mel. Se você tem orado a Deus para que Deus ele possa cumprir a sua vontade na sua vida, quem aqui ora falando assim, Deus, faz a tua vontade na minha vida, Deus? Quem ora assim? Ora. Então, se você faz esse tipo de oração, eu quero que você aceite aquilo que Deus ele coloca na tua frente. Todas as vezes que eu me coloco para orar assim, Deus, faz a tua vontade, eu estou dizendo para Deus assim, Deus, então eu não quero que a minha vontade se cumpra, mas eu quero que a tua vontade se cumpra. E quando é a vontade dele, eu tenho que aceitar a forma que ele trabalha na minha vida.
Aceitar. Eu já tenho aí algum tempo que eu penso dessa forma. Todas as vezes que algo na minha vida dá errado, pastor, algo na sua vida dá errado, o senhor não é crente, o senhor não é pastor, eu pensei que o senhor só andava em vitória. Quem disse? Tem dias que eu acordo, o pneu da moto está furado, o carro está furado. Meu irmão, tem dias que parece que tudo dá errado. Aí eu descobri algo, um tempo na minha vida, sabe o que eu descobri? Ainda mais naqueles dias onde tudo está dando errado, pelo simples fato que eu oro, que Deus faça a vontade dele na minha vida, sabe o que eu entendo? Que aquilo que está acontecendo na minha vida é porque Deus, Ele está permitindo. E se Deus está permitindo é porque é o melhor para mim. Eu lembro, um dia eu estava assistindo um documentário. Esse documentário retratava a história de alguns homens e mulheres que no dia do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, onde o terrorista pegou lá 2 aviões e jogou numas torres gêmeas lá no Trade Center, esse nome é mesmo, Trade Center. Os terroristas pegaram esse avião e jogaram naquela torre, foi um atentado terrorista nos Estados Unidos. Aquela torre, ela era uma torre comercial, muitas empresas, muitos funcionários trabalhavam ali naquela torre. E o documentário retratava a história de alguns funcionários que eram para estar, só para você ter uma ideia, morreu milhares, tá? Quase 5.000 pessoas morreram lá naquele atentado. O documentário retratava pessoas que deveriam estar naquela hora, naquele momento, naquele lugar, e porque aconteceu alguma coisa. Tem experiência de pessoas que perderam o ônibus, e por isso elas se atrasaram em chegar no trabalho. Pessoas que pararam para conversar na padaria, conversou demais na padaria e chegou atrasado. Quando chegou lá só viu a cena da torre caída e todo mundo morto. Alguém duvida do que isso tem a mão de Deus? Eu não duvido. Deus, Ele fazendo com que alguma coisa num dia dê errado, para que você não possa passar por aquele caminho, e o ladrão, e o inimigo, e o diabo, ali que já está preparando uma seta para você, vir querer te executar aquela seta. Pastor, quem faz isso é Deus. Por quê? Porque eu oro pedindo que a vontade dEle aconteça na minha vida. Então eu aprendi um certo tempo na minha vida a não reclamar das coisas que acontecem de ruim, não aprendi a não reclamar. Eu lembro de uma experiência que um dia, tinha acabado de comprar esse carro que eu estou, e ele, diferentão dos outros, todo carro abre o porta-mala por dentro, e esse tinha que colocar a chave na frente para abrir o capô dele, tinha que colocar a chave na frente. E eu lembro que, sem experiência ainda, eu abri o capô, e eu já tinha falado para minha esposa, moça, só vou colocar aqui uma água aqui no reservatório, todo carro tem que colocar, mas daqui a pouco nós vamos sair. Nós vamos aí dar uma volta, vamos na praça, vamos a algum lugar. E eu lembro que eu coloquei a chave em cima do motor, e eu sem experiência ainda não conheci muito o carro, de repente eu bati o capô. Quando eu bati o capô, já não abria mais. Por quê? Porque a chave tinha ficado lá dentro do motor. Falei, pronto, e agora? E tento abrir daqui, tento abrir dali, nada, e passa-se tempo, passa-se horas. E aí que eu tomei a decisão, rapaz, vou ter que ir atrás de um chaveiro, né? Quase 2 horas eu lá tentando e pesquisando no YouTube, porque hoje tudo nós pesquisamos no YouTube para tentar aprender, e nem na pesquisa do YouTube eu conseguia abrir, meu irmão. Quase 2 horas lá, suado. E a minha programação com a minha esposa era o quê? Sair em algum lugar. Aí eu falei, rapaz, agora a última alternativa é chamar um chaveiro. Chamei o chaveiro. O chaveiro chegou lá. Em 30 segundos, ele olhou, em 30 segundos, ele só fez tic, 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 o capô abriu. Ego, passei quase 2 horas, cara, tentando aí, tu só fez isso? Tanto, tem que pagar o cara.
Mas sabe o que eu estava entendendo depois? Depois, na hora eu não entendi não. Eu entendi que Deus, Ele coloca alguns entraves, na linguagem de alguns aqui, estrovos, na nossa vida, para que nós não possamos naquele momento estar em certo lugar, para que nós não possamos naquele momento passar por certa rua, porque Deus, Ele sabe muito mais do que eu e que você. Deus, Ele conhece o futuro, e os seus filhos, Deus, Ele sempre dá livramento, Deus, Ele sempre nos livra, essa é a verdade. Então nós temos que entender e aprender, opa, se Deus, Ele não quer que eu vou pelo caminho mais curto, eu vou aceitar o caminho mais longo, porque o caminho mais longo é o centro da vontade dEle. E eu quero que você entenda algo sobre o caminho mais longo. Pode ser mais longo e mais demorado, mas é o caminho onde você desfruta mais da presença de Deus. Eu tenho uma ideia que existem milagres que, pelo fato de demorarem muito a acontecerem, quando acontece, você valoriza mais esses milagres. É uma pessoa que passa 4 anos economizando, ou então pagando um consórcio, e quando compra uma moto, meu irmão, ele valoriza mais do que em 15 dias. Alguma coisa aconteceu, ele teve um dinheiro e foi lá e comprou e já conquistou. Não, o cara que passou 4 anos economizando, pagando consórcio, ele tem uma probabilidade de valorizar mais. Por quê? Porque aquela bênção ali ela foi demorada. Eu entendo dessa forma. Algumas bênçãos demoradas, nós temos a tendência de valorizar mais elas, agradecer mais por elas. É bom quando alguém fala, eu já cheguei a ver pessoas que não desistiram de orar por alguém, e quando eu falo não desistir, é porque elas passaram anos, 10, 15 anos orando pela conversão de alguém, e chega dado momento que elas chegam assim, olha, eu orei 15 anos pela conversão do meu marido, e ele hoje aceitou Jesus. Meu irmão, é lindo de se ver e ouvir isso. Pessoas falaram, olha, eu paguei um preço durante tanto tempo para que isso acontecesse, e isso aconteceu agora. É legal ouvir essas coisas. E eu quero que nós aqui possamos também entender algo sobre esse caminho que às vezes Deus Ele faz com que nós vamos pelo caminho longo e não pelo caminho longo e não pelo caminho curto. Porque até mesmo lendo a Bíblia nós entendemos sobre as 2 portas que existem na Bíblia. A Bíblia fala sobre uma porta estreita e a Bíblia fala sobre uma porta larga. A Bíblia fala que a porta larga ela leva para a condenação. A Bíblia fala que a porta estreita ela leva para a salvação. Pastor, quem é a porta estreita? Nós sabemos que a porta estreita ela se chama Jesus Cristo. Porque Ele mesmo um dia, olhando para os discípulos, Ele declarou essas palavras assim, olha, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ele disse que Ele é o caminho. Uma coisa que eu sempre entendi, que não dá para chegar no céu indo por atalhos. Como é que é, pastor, que o Senhor disse? Não dá para chegar no céu por atalhos. Só se chega no céu pelo caminho. Só se chega no céu seguindo esse caminho e andando nesse caminho. Pastor, eu posso tentar pegar um atalho como muitas pessoas estão fazendo, pegando atalhos para a salvação? Pode. Até mesmo porque a Bíblia, quando ela fala sobre caminhos, ela fala assim, olha, existem vários caminhos, mas o fim deles é a destruição, é a morte. Mas a Bíblia não fala que não existe, fala existe. Olha, se você quiser seguir o caminho do adultério, da prostituição, das drogas, sempre vai ter esses caminhos. Mas esses caminhos, eles vão levar à condenação. Mas o caminho verdadeiro é um caminho chamado Jesus. Esse é o caminho verdadeiro.
E uma coisa que eu quero que você que é crente entenda: esse caminho chamado Jesus, nem muitas das vezes ele vai ser o mais rápido e o mais curto. Ele não é um caminho curto. O caminho chamado Jesus é um caminho longo, é um caminho assim, comprido. Não é em um minuto que você chega lá, não. Você vai lutando, você vai perseverando, você vai avançando. Um dia, você passa pela linha de chegada, que é o céu. Uma das palavras que eu sempre prego na igreja sobre a caminhada cristã, é que a caminhada cristã ela não é um tiro de 100 metros, que é aquela corrida que os competidores fazem em menos de um minuto. Em 52 segundos, um competidor consegue correr 100 metros. Mas a caminhada cristã não é essa competição de 100 metros. Mas a caminhada cristã ela é uma maratona. E uma maratona, ela é, no máximo, a regra dela é 42,5 km. Ninguém corre 42 km em 52 segundos. Não corre. O mais rápido aqui no nosso meio vai passar horas para correr 42 quilômetros. Então o caminho que é Jesus, ele não é tão rápido. O caminho que é Jesus, ele não é um atalho. O caminho que é Jesus, muitas das vezes ele vai ser longo. Mas por que, pastor, que ele é longo? Porque é o centro da vontade de Deus para nossas vidas. É o caminho que Deus, ele olhou e falou assim: olha, eu não vou permitir aquilo acontecer na tua vida. Porque se eu permitir aquilo chegar na tua vida, eu vou te perder. Se eu permitir aquilo que você pede chegar tão rápido, porque você sabe que algumas pessoas, elas pedem algo para Deus e Deus ainda não deu, porque a pessoa ainda não tem estrutura para receber aquilo que Deus quer dar para ele. E uma coisa que nós sabemos é que se Deus der, estraga a pessoa. Se Deus der de imediato, a pessoa não tem fé suficiente ainda para ter aquilo e ainda continuar na presença de Deus. Não. Ela vai pegar aquilo e aquilo ali, porque aconteceu rápido. Ela não vai valorizar como bênção de Deus e vai tornar aquilo maldição. Então aqui eu já dou a resposta para alguns. Por que certas coisas às vezes demoram a acontecer? Porque Deus, ele sabe que às vezes nós ainda não estamos preparados para receber aquilo. E por que Deus ele faz isso, pastor? Porque Deus é bom. E em todo o tempo Ele é bom, e Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Ele enxerga o perigo, Ele enxerga os filisteus, Ele enxerga a guerra, e Ele fala assim: olha, não vou permitir você passar por aí ou ter isso, não. Vou fazer você ir pelo caminho mais longo. Vai demorar um pouquinho, mas quando eu te der, você tem uma maturidade, você tem uma fé inabalável que você não mais sai da presença de Deus por aquilo que Deus ele faz na tua vida, tá bom? Mas eu quero que você entenda algo aqui comigo essa noite. Deus ele é tão bom, que mesmo que aquilo que Deus ele não permitiu você viver, ou aquilo que ainda ele não te entregou, porque no caso do povo israelita, que são os hebreus, o que eles mais queriam era a terra que mana leite e mel. É o que eles mais queriam. Até mesmo porque era uma promessa. E eles vinham sonhando com isso há anos, há décadas, centenas de anos eles vinham sonhando a terra que mana leite e mel. Imagina aquele povo lá, comendo palha no Egito, comendo algumas sobras lá no Egito. Mas quando eles comiam, eles pensavam: rapaz,
Existe uma promessa que Deus ele fez para Abraão, da terra que mana leite e mel. Um dia nós vamos chegar nessa terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel era o que eles queriam, o que eles oravam, e era a promessa de Deus. Só que eu falei para vocês aqui uma coisa, que para eles saírem do Egito e chegarem às margens do Rio Jordão, alguns teólogos falam que eles passaram 11 dias para chegar. Mas nós sabemos que a promessa se cumpriu depois de 40 anos. E o que eu quero te dizer essa noite, sabe por que se cumpriu depois de 40 anos? Porque primeiro, aquele povo que saiu não estava preparado para entrar na terra que mana leite e mel. Eles não estavam preparados. Eles não estavam preparados para ter a bênção recalcada, sacudida, transbordada. Não estava. Teve que se nascer outra geração. Mas Deus é tão bom, que aí você entende, Deus é tão bom, que mesmo Deus, Ele não fazendo aquilo que nós tanto queremos, e Ele não faz porque Ele é bom, e sabe que se Ele fizer, isso vai estragar nós, Ele vai estar criando um monstro. Ainda assim, Deus, Ele nos dá provisões diariamente e continuamente. Enquanto não acontece aquele grande milagre, não deixa de existir milagres na nossa vida todo dia. Não deixa. Deus, Ele continua fazendo. Esse povo aqui, eles não tinham alcançado o grande milagre da terra prometida, que manava leite e mel. Mas lá no deserto, Deus não deixou de fazer milagres na vida dele. Você sabe a história desse povo. Um povo que no deserto, a Bíblia fala que eles não tinham que se preocupar com roupa. Porque a roupa, ela crescia no corpo deles. Você imagina, por 40 anos, alguém não comprar uma peça de roupa e você vai perguntar, como, pastor? Essa peça de roupa aí, ninguém não tinha costureira, não tinha alfaiado, não tinha tecido. Como é que essa roupa aí acontecia? A roupa crescia de acordo com o corpo deles. Se uns engordavam, a roupa esticava mais. Se uns emagreciam, a roupa emagrecia mais. Mas uma coisa era normal, a roupa nunca se desgastava. Sempre a roupa estava nova. Alguém aqui consegue passar 40 anos e uma roupa fica nova? Deus, Ele fez esse milagre com o povo de Israel. As sandálias dele, meu irmão, o menininho começar, porque foi 40 anos. Teve gente lá que entrou na terra prometida com 40 anos, porque nasceu-se no deserto. Aí imagine, um menino de 5 anos calçando lá 30, e quando ele chega lá nos 16, que calça 43, 44, de repente ele olha para a sandália dele, a sandália dele também cresceu. A sandália dele agora é 46, é 43, olha só o cuidado de Deus na vida daquele povo. Passar fome. Ninguém passou fome no deserto, não. Eles comeram melhor do que nós. A Bíblia fala que eles comeram comida dos anjos. Comida que anjo come no céu. Maná caía para eles no deserto. E Deus cuidava daquele povo. Eles comiam maná todo dia. Aí no deserto que alguns aí estudiosos falam que a noite, nunca fui, mas fala que a noite é um frio abaixo de 0 grau no deserto. Olha só o milagre que Deus estava fazendo com eles. Deus colocava uma coluna de fogo, e essa coluna de fogo, ela servia para aquecer aquele povo no deserto, para que eles não pudessem morrer de frio. Além de aquecer, aquela coluna de fogo servia para espantar animais peçonhentos, cobra, escorpião, aranha. Aquele fogo servia para espantar esse tipo de inseto, meu irmão. Nada chegava perto deles. O que estava quando Deus estava cuidando deles? De dia, que o sol é escaldante, alguns estudiosos falam no deserto, passa-se de 40 graus. Deus colocava uma nuvem lá para tampar o sol, e aquele povo caminhava na sombra. Caminhava na sombra. O que é isso, pastor? Isso é um Deus bom. Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Então, para que eu vou reclamar
Por que eu vou murmurar de algumas coisas que acontecem na minha vida? Se um dia eu falei, Deus, a minha vida, que tudo aconteça segundo a tua vontade, então é da vontade dele algumas coisas. Eu só tenho que entender o trabalhar dele. E se você olhar verdadeiramente na tua vida, você vai ver muito mais milagres do que esse momento difícil que você está passando. Pode ter certeza. Se você olhar para a tua vida, você vai ver mais milagres do que esse momento difícil. Porque Deus é assim. Aí você fica chorando, mas não aconteceu aquilo que ainda eu não que eu quero, que eu estou tanto orando. Irmão, espera. Faz a oração de Davi, esperei com paciência no Senhor. Um dia ele olhou para mim, ele realizou aquilo que eu queria. Mas enquanto não aconteceu esse grande milagre que você está querendo, eu vou ser bem sincero com você essa noite, ser bem sincero. Deus está esperando você amadurecer mais para Ele fazer isso na tua vida, tá bom? Sério, pastor, sério. Existe um texto na Bíblia do apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja, ele cita um verso assim, dizendo assim, olha, tem alguns na igreja que já deveriam ser mestres, mas eles não são ainda. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, tem algumas pessoas que já têm tanto tempo na igreja, e eles já deveriam ser mestres, mas ainda eles são crianças na fé. E vamos aqui convir comigo aqui essa noite. Uma criança pode receber do pai alguma coisa com um valor muito alto. Eu, como pai, eu poderia dar um carro na mão da minha filha? Nem a pau, não dou. Por quê? Porque ela é uma criança. Eu, como pai, poderia dar uma moto, poderia dar uma casa para minha filha que é criança? Não dou. Por quê? Porque ela é criança. A mesma coisa assim com Deus. Deus ainda não entregou algumas coisas na vida de algumas pessoas, por quê? Porque elas ainda não cresceram espiritualmente na fé. Elas ainda não amadureceram aquilo que tem que amadurecer. Porque se eu pego 100 reais e dou na mão da minha filha e falo assim, filha, isso aqui é 100 reais. Por mais que eu converse com ela e fale assim, tem um valor, é uma nota de valor alto. Mas se ela for lá na frente de casa e chegar um rapaz e falou assim, Letícia, eu tenho aqui um pacote, um pacote de moeda, tudo de 10, de 25 centavos. Tu quer trocar comigo, Letícia? Pode ter certeza, os olhos dela vão brilhar, porque ela vai ver um monte de moeda, pode ter um valor final de uns 5 reais, mas ela vai ver um monte de moeda, ela fala, troca, ela vai dar a nota de 100 e vai pegar aquele pacote de moeda que não vale nada. Então o pai, ele não dá algo para uma criança de valor. Mas quando ela tiver uns 18 anos, aí eu vou começar a confiar algumas coisas na mão dela. Falar, filha, vai lá, faz a habilitação, agora você pode ter um carro, agora você pode ter isso, pode ter aquilo. Por quê? Porque agora ela criou uma maturidade. Porque agora ela cresceu. Eu sei que tem pessoas na igreja que Deus, Ele não fez ainda na vida da pessoa, por quê? Porque ela não cresceu, porque ela não criou maturidade. E a culpa é de quem? Da igreja, do pastor? A culpa é de Deus, pastor? Não, a culpa é da pessoa. Existe um verso na Bíblia que diz dessa forma, lá no livro de Oséias, o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus, ele foi destruído por falta de conhecimento. Algo que eu ensino nessa igreja. Primeiro, que o conhecimento, ele é libertador. É tanto que Jesus, quando ele fala sobre o conhecimento, sobre a Bíblia, ele fala assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então isso quer dizer que tem algumas pessoas presas em algumas áreas da sua vida. Algumas áreas da sua vida está sem graxa, a engrenagem não anda, elas estão presas, por quê? Porque elas não conheceram a verdade. Uma coisa que eu sei pela Bíblia Sagrada, é que quando eu descubro alguma promessa que a Bíblia tem sobre a minha vida, quando eu escuto, quando eu leio,
Quando eu descubro ela, e eu falo, rapaz, Deus ele tem isso, essa promessa para a minha família, essa promessa para minhas finanças. Quando eu atraio essa verdade sobre a minha vida, no mundo espiritual, essa promessa se cumpre. Por quê, pastor? Porque eu entendi ela. Eu entendi que ela é para mim, agora eu trago essa verdade, falo, Deus, essa verdade é para mim, então eu quero que essa verdade se cumpra. E quando eu entendo isso, eu começo a usufruir dela. Eu sei que tem pessoas dentro da igreja que elas não alcançaram coisas na sua vida por falta de conhecer aquilo que Deus tem e quer para elas. Conhecer. Porque o diabo sabe que a verdade do conhecimento liberta qualquer pessoa para viver uma vida abundante. Nós somos uma igreja que Deus ele tem nos dado e tem nos direcionado através da nuvem a aprendermos várias coisas aqui. Uma coisa que eu sempre aprendi, quando eu era membro da igreja, eu sabia que a igreja ela proporcionava um alimento espiritual. É por isso que qualquer pessoa que vem questionar comigo e falar assim, não existe importância em estar na igreja, pastor, congregando, eu rebato a pessoa. Porque quando você lê a Bíblia, um dos versículos chaves, está lá no livro de Hebreus, onde fala assim que todos, e quando é todos, é criança a ancião, todos devem congregar na congregação do justo. Mas eu entendi uma coisa, a igreja, ela serve um alimento espiritual para a minha vida. E assim como eu preciso comer arroz e feijão para que eu possa ter saúde para trabalhar, para que eu possa ter saúde para ficar em pé, a mesma coisa serve para a vida espiritual. Se eu não me alimentar espiritualmente, uma hora eu adoeço e morro. E eu entendi que a igreja ela serve uma dieta. Alguém aqui já passou alguns dias internado e lá o médico falou assim, olha, tu vai comer isso, isso e aquilo. E se você ficar lá dentro, você come, é criterioso o teu cardápio. É criterioso. Não vem um x-tudo para ti, não. Não vem uma macarronada. Lá vem uma comida sem sal, uma comida às vezes lá sem muito tempero, mas aquela é a dieta que o médico colocou para você comer. E se o médico colocou para você comer aquela dieta, vai te fazer bem. Mas imagine alguém se rebelar contra o médico e falar assim, não, esse médico falou que tem que comer comida sem sal, sem tempero, vou comer porque estou na frente dele. Quando ele virar as costas, você tira um x-tudo do bolso, come aquele x-tudo, e você não segue a dieta como era para seguir, sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Pastor, eu vou morrer? Vai. Porque você está fazendo tudo ao contrário daquilo que o médico falou para você fazer. Algumas pessoas, elas não veem a igreja como, vamos dizer assim, como algo importante para a sua vida espiritual. Porque eles veem a igreja muitas das vezes como alguma coisa que, quando der, eu estou. Quando não der, eu não estou. Ou quando tiver alguma coisa para tirar do meu dia, eu vou tirar as coisas espirituais, as coisas que se relacionam à igreja. Eu não sei porquê, mas quando alguém tem que excluir alguma atividade do seu dia a dia, as pessoas tendem a excluir as atividades que alimentam a sua vida espiritual. Quando alguém faz isso, sabe o que ela está dizendo? A minha vida espiritual não é tão importante, muito menos o alimento que a igreja proporciona para mim, não é importante. Eu prefiro ficar sem comer, e eu quero que você entenda, quando você fica sem comer, você morre. E quando eu falo em dieta, toda igreja é assim.
ela tem uma dieta para aquela igreja. A nossa igreja, nós temos aí reunião, culto de mulheres, aonde se trata aqui de mulheres, e alguém vem aqui, e eu estava ali fora, ali no dia que a pastora Dani estava ministrando aqui, e a pastora Dani aqui contou um testemunho tão poderoso, tão edificador, que fiquei, meu Deus, olhando ali, ouvindo. Mas isso é uma dieta para as mulheres. E eu sei que tem mulher que não está nem aí, e fala, pai, isso aí não é importante para mim, então eu não vou e não participo. A pessoa não come daquela refeição que a igreja está proporcionando. Nós temos aqui terça-feira, nós começamos terça-feira agora, escola de libertadores. Mas eu sei que tem algumas pessoas que às vezes até se batizaram, até ceia. E aqueles que sabem que batismo e ceia é um compromisso a mais com a igreja, mas eles falam assim, não é tão importante para mim, então eu não vou lá me alimentar. Pessoas que não se alimentam da terça-feira. Não acham importante estar no culto de quinta para se alimentar. Nem no domingo, uma coisa que eu acho, vamos se dizer assim, fora do normal, do comum, é crente que falta culto de domingo. E a nossa igreja é o que mais tem. Aí eu te pergunto, mas qual o problema, pastor? É a falta de fome da pessoa? É a pessoa que ela não vê importância em estar na igreja se alimentando. Eu lembro de um testemunho. Na verdade, nosso pastor, ele conta um testemunho, ele fala assim, ele passou por uma situação difícil uma vez na vida dele, e por essa situação, ele não poderia estar no culto de domingo. E ele fala assim, foi a pior experiência da minha vida, não poder estar em um domingo na igreja. Eu acho bonito quando o pastor Rony pega o microfone e fala assim, tem 21 anos que eu não falto culto de domingo, eu estou em algum lugar. Eu sei que para alguns isso é muito importante, agora para outros não tem nada a ver. Para outros, se der uma dor na unha, eu já não estou. Se tem alguma coisa a mais para me fazer, eu vou para coisa a mais, não é tão importante eu estar lá me alimentando. Saiba de uma coisa, quando você não segue a dieta que a tua igreja está prescrevendo para você, vai chegar uma hora que você vai morrer espiritualmente. Não adianta você comer uma vez por semana e não comer o restante da dieta. Você vai morrer espiritualmente. Então nós temos que entender isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós começarmos a entender e crescer, porque vou te ser bem sério, sabe o cara que dá um valor e fala assim, rapaz, tem um tempão que eu não falto o domingo. Esse cara cresceu espiritualmente. Sabe essa pessoa que fala assim, rapaz, eu dou valor em estar lá aprendendo. Essa pessoa cresceu espiritualmente, essa pessoa amadureceu. Sabe o que Deus ele faz quando olha para uma pessoa assim e fala, rapaz, eu posso te entregar aquilo que você pede, eu posso te dar coisas grandes, eu posso te dar coisas de valor, por quê? Porque isso não vai ser um atrapalho para você me servir, porque você já serve sem ter. Então se eu te der não vai fazer diferença nenhuma, você vai usar para a minha glória. Esse é o entendimento de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala, tem pessoas que deveriam ser mestres, mas como eu vou ser mestre se eu não estou em contato com a palavra, não estou em contato com os ensinamentos? Como eu vou crescer espiritualmente e alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida? Nunca! A pessoa vai ficar o tempo todo como criança e vai ficar de conta-gota, conta-gota. Pastor, o senhor está falando que Deus é bom. Na tua vida vai continuar assim tendo um milagre, porque Deus é bom. Mas não pense em alcançar a terra que mana leite e mel não, tá bom? Você não vai alcançar não. Tu não cresce. Se você crescer, aí pode ser. Se você tivesse a dimensão do que, como é bom a terra que mana leite e mel, se você tivesse dimensão como é bom essa terra que mana leite e mel, meu irmão, você daria tudo para alcançar ela. Você daria tudo que você tem para alcançar essa terra. Mas Deus é bom. Deus vai te dar roupa. Deus vai fazer a sandália crescer. Deus vai mandar maná. Deus não vai deixar você passar fome, não.
Pode ter certeza disso. Mas uma coisa e eu termino falando isso, que eu quero que essa igreja aqui entenda, essa revelação que eu tive por esses tempos, é que existe duas vidas para nós vivermos. Existe uma vida abundante e existe a vida eterna. A vida eterna só nós vamos viver ela lá no céu com Jesus. A vida abundante, nós podemos viver ela aqui na terra. A vida abundante nós podemos viver ela aqui, como seres humanos, como homem, como mulher. Só que eu sei que tem pessoas que elas podem até um dia alcançar a vida eterna, porque a vida eterna alcança mediante Jesus. Mas elas vão perder toda a vida abundante que elas deveriam e poderiam viver aqui na terra. Por quê, pastor? Porque elas sempre vão ser crianças. E Deus nunca vai levar elas para a terra que mana leite e mel. Nunca. Não vai ter coisas maiores nem grandes. Por quê? Porque não se alimenta, porque não aprende, porque não tem a revelação, porque não conhece. Não, nunca vai se libertar. Tem pessoas que eu conheço que têm anos na igreja e nunca se libertou. E eu pergunto, a culpa é de quem? Do pastor que a pessoa não se liberta? Não! Por que o diabo trava uma área da vida da pessoa? A culpa é de quem? Da igreja, do pastor? Não, é da pessoa. Porque ela não procura conhecer a área que o diabo está ali atuando na vida dela. No dia que ela trazer luz para aquele cão que está lá nas trevas na vida dela, meu irmão, a vida dela muda. Mas como que ela vai conhecer se ela não ouve? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir. E como é que eu vou ouvir se eu não estou em contato? Então eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nós aqui, nós vamos sempre usufruir de um Deus bom. Mas Deus, Ele tem mais para a nossa vida, tá bom? Deus, Ele tem mais. Fique em pé. Se Deus que é bom,